Olá, pessoal. Meu nome é Anne Kaline, sou aluna do Instituto Federal, lá do campus Ubajara, e eu vim aqui falar para vocês um pouco sobre a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica ela é uma consequência direta do princípio de conservação de energia. De acordo com esse princípio, a energia total de um sistema sempre se mantém constante, já que ela não é perdida, mas sim transformada. A termodinâmica ela estuda a relação entre o calor e o trabalho. Vamos ver esse exemplo aqui. Nesse recipiente aqui tem uma certa quantidade de um gás que tem certa temperatura, certa pressão e certo volume. Ao receber essa energia, esse calor, essa fonte de energia, ele vai passar de uma certa temperatura, uma certa pressão, um certo volume para outro. E ao receber energia, essas partículas do gás, eles vão se agitar, consequentemente vai aumentar a sua energia interna e vai aumentar o seu volume. E aí eu trouxe esse exemplo da máquina de Aeron, chamada também de eolípila. Foi um dos primeiros dispositivos a demonstrar o uso do vapor para produzir o movimento. Ela foi inventada por Aeron de Alexandria, né? Daí o nome. E aí ela funciona da seguinte forma. Aqui temos um recipiente com água. E aqui tem uma esfera montada em cima desses dois tubos aqui. Essa máquina ela consiste em uma esfera oca, né? Com dois tubos curvados. Tem um aqui na frente e outro ali atrás. Nas suas extremidades. E essa esfera ela é montada sobre um eixo que permite a sua rotação. A base aqui tem um recipiente, né? Um recipiente que tem reservatório de água, né? Que ao aquecido transforma a água em vapor. E esse vapor sai pelos tubos curvados, né? Gerando um impulso, fazendo essa esfera girar. Deixa eu só pegar aqui o laser. Pronto. Bem aqui é o recipiente, o reservatório de água, e ao aquecer, ao receber essa energia, essa fonte de calor, o gás sobe, né? O vapor da água sobe, e saindo por esses canos, né? A saída de vapor, impulsiona a esfera girar. Um princípio semelhante ao funcionamento dos motores a jato. Aí vieram muitos estudos a respeito sobre a primeira lei da termodinâmica. Logo, essa lei afirma, né, que a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. E no caso dessa máquina de Aeron, observamos esta transformação da seguinte forma. A energia térmica, que é o calor, fornecido pelo sistema através do aquecimento da água, o calor é convertido em energia interna da água, fazendo com que ele mude de fase e se transforme em vapor. E o vapor ele gera uma força de expansão que é convertida em energia cinética, fazendo a esfera girar. E isso demonstra conceitos fundamentais da termodinâmica, a conservação de energia energia térmica em trabalho mecânico, um princípio essencial para o desenvolvimento das máquinas térmicas, como os motores a vapor e turbinas. Trouxe também aqui esse exemplo, né? A variação de energia interna de um sistema termodinâmico corresponde à diferença entre a quantidade de calor por ele absorvido e a quantidade de trabalho que esse sistema realiza. No âmbito da termodinâmica, utilizam-se noções mais específicas e menos genéricas, aquelas usadas no princípio da conservação de energia. Na primeira lei da termodinâmica, usamos conceitos como energia interna, calor e trabalho, que são pertinentes ao âmbito das máquinas térmicas. Imagine uma máquina, eu trouxe esse exemplo dessa máquina, né? Imagine uma máquina movida a vapor. Quando o fluido dessa máquina ela recebe o calor de uma fonte externa, duas conversões de energia são possíveis. O vapor pode ter sua temperatura acrescida em alguns graus ou pode expandir-se e mover os pistões dessa máquina, realizando assim uma certa quantidade de trabalho.
Fórmula geral para a primeira lei da termodinâmica é onde a variação de energia interna é igual ao calor a Q menos W, que corresponde a ΔU, a variação de energia interna do sistema, que também é em joules, Q, que é representado pelo calor trocado com o sistema, e W, trabalho realizado pelo sistema, todos em joule. A energia interna de sistema está associada à energia cinética e potencial das suas moléculas que o compõem. A energia ela pode aumentar ou diminuir dependendo do calor absorvido ou cedido ao trabalho realizado. E aí temos algumas definições a respeito da energia interna. Temos aí a transformação isotérmica. Nesse caso, a temperatura do gás ele não muda, mas a sua pressão e volume podem variar. Aí, quando acontece isso, a temperatura do gás não mudar e a pressão e o volume mudar, chamamos de transformação isotérmica, ou seja, o ΔU, a sua energia interna, ela é igual a zero. Um exemplo disso é a compressão ou expansão lenta de um gás ideal em um pistão, onde o calor trocado com o ambiente mantém a sua temperatura constante. Ocorre quando a temperatura do sistema permanece constante, como a energia interna depende da temperatura, ela não muda. Isso significa que o calor recebido pelo sistema é completamente convertido em trabalho. Então, o ΔU é igual a zero, chamamos de transformação isotérmica, quando a temperatura do gás ele não muda, mas a sua pressão e o volume podem variar. E também temos a transformação adiabática, quando o calor é igual a zero. O que significa quando Q é igual a zero? Que não há troca de calor com o ambiente. Então, chamamos de transformação adiabática. Toda a energia usada para realizar trabalho vem da energia interna do sistema, ou seja, ΔU é igual a menos o trabalho realizado. No processo adiabático, não há troca de calor entre o gás e o ambiente. Isso significa que toda a variação de energia ocorre internamente no sistema, ou seja, se o gás for comprimido ou expandido, a mudança de temperatura ocorre devido ao trabalho realizado sem que haja adição ou perda de calor. Dessa forma, não há troca de calor entre o ambiente, por isso chamamos de adiabática. Um exemplo é a expansão rápida de um gás de um recipiente isolado ou a compressão do ar em um motor diesel. Como é que poderia funcionar? Né? Imagine um gás dentro de um cilindro isolado, termicamente, se comprimindo esse gás rapidamente, a energia das partículas aumenta, aquecendo o gás. E por outro lado, se o gás se expandir rapidamente, ele gasta energia para realizar esse trabalho e resfria-se o gás. Também a transformação isocórica, que é o quê? Quando o trabalho é igual a zero. Ocorre quando o volume do sistema ele não muda, então nenhum trabalho é realizado. Assim, todo o calor fornecido ao sistema aumenta sua energia interna. Um exemplo disso é aquecer um gás dentro de um recipiente rígido, como uma lata selada, sem permitir expansão. O que acontece nesse exemplo é quando suas partículas vão se mover mais rapidamente e colidir com mais força contra as paredes do recipiente, aumentando a sua pressão interna. Como o gás ele não pode se expandir, não há realização do trabalho e toda a sua energia térmica fornecida é convertida em aumento de energia interna. Também tem a transformação isobárica, que é quando ocorre quando a pressão do sistema permanece constante. E o calor fornecido ao sistema ele é usado para aumentar a energia interna e também para realizar o trabalho. Ficaria ΔU é igual a Q menos W. Um exemplo disso é a ebulição da água à pressão atmosfera constante. Imagine um gás dentro de um cilindro com um embolo móvel. Se aquecermos esse gás, ele se expandirá e empurrará o embolo para cima, aumentando seu volume. Com a pressão contínua igual, a relação entre volume e temperatura é proporcional. A relação entre volume e temperatura é proporcional.
Se a temperatura aumenta, o volume também aumenta. Se a temperatura diminui, o volume também diminui. E aqui eu trouxe alguns exemplos para falar um pouquinho sobre eles. Por exemplo, os motores de combustão interna, como os carros e aviões. O combustível, quando libera o calor, ele aumenta a energia interna do sistema. E parte dessa energia se converte em trabalho para movimentar os pistões, enquanto o restante é dissipado como calor no escapamento e no sistema de arrefecimento. O ambiente, né? Trouxe geladeiras e ar-condicionados, né? O que é que geladeira e ar-condicionado tem a ver com a primeira lei da termodinâmica, né? Esses dispositivos transferem calor de um ambiente frio para um quente, exigindo trabalho externo. O compressor faz trabalho sobre o gás refrigerante que absorve calor do interior da geladeira e libera, ou do cômodo da casa, no caso do ar-condicionado, né? E libera esse calor para o meio externo. Esse é um exemplo onde a energia é conservada, mas a sua forma é alterada, porque ela está num ambiente quente e transforma a energia, a temperatura em um ambiente frio. Também tem o corpo humano, né? Nosso metabolismo também segue essa lei da termodinâmica, né? Quando ingerimos alimentos, fornecemos a energia ao corpo. Parte dela é utilizada para realizar o trabalho mecânico, como correr, levantar peso, andar. E parte dela é usada para funções vitais, como batimento cardíaco, respirações, e o restante é liberado como calor. E também trouxe esse exemplo de uma usina termoelétrica, né? Essas usinas o calor gerado pela queima do combustível, como carvão, gás ou biomassa. Quando aquece a água, transforma ela em vapor. E esse vapor, ele expande, como vocês podem ver aí. E movimenta turbinas gerando energia elétrica. E aqui vemos a transformação de energia térmica em energia mecânica. E depois em energia elétrica. E esses foram alguns exemplos que eu trouxe para vocês, algumas aplicações da primeira lei da termodinâmica. Eu trouxe dois exercícios para a gente fazer. O primeiro diz assim: o trabalho realizado em um ciclo térmico é igual a joules e o calor envolvido nas trocas térmicas é igual a 1000 joules e 900 joules, respectivamente, com fontes quente e fria. A partir da primeira lei da termodinâmica, a variação de energia interna nesse ciclo térmico em joules é o que vocês vão fazer? Vamos pegar delta U é igual a Q menos trabalho, que é a fórmula geral da primeira lei da termodinâmica. E aí, delta U deu zero. Por quê? De acordo com esse enunciado, pede-se que calculamos a variação de energia interna em um ciclo termodinâmico fechado. Nesse caso, sabemos que a variação de energia interna deve ser nula. Por quê? Já que a máquina voltará a operar com a mesma temperatura em que se encontrava no início do ciclo. Então, se é um ambiente fechado, a interna será nula. Em um laboratório de física, são realizados experimentos com um gás, que, para fins de análises termodinâmicas, pode ser considerado um gás ideal. Da análise de um dos experimentos em que o gás foi submetido ao processo termodinâmico, conclui-se que todo o calor fornecido ao gás foi convertido em trabalho. Assinale a alternativa que representa corretamente o processo termodinâmico realizado no experimento. A alternativa, pessoal, é a alternativa B, processo isotérmico. Para que todo o calor fornecido a um gás seja convertido em trabalho, é necessário que não haja absorção de energia interna por ele. Ou seja, o gás ele precisa passar por um processo isotérmico, para que ocorra a temperatura constante. Bom, pessoal, e essas foram as minhas referências para a aula de hoje. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Tchau, tchau!